Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Almoça Comigo. Vou esperar o pessoal entrar. Gente, são apenas 30 minutos de live e hoje o tema vai ser o mapa do método. Obrigada a todos que estão entrando. Você já aproveita, manda aviãozinho, manda coração, me fala se já estão almoçando. Hoje, no final da live, eu vou chamar uma pessoa aqui ao vivo pra gente fazer uma dinâmica. No final da live, quando tiver faltando 5 minutinhos. Então, se você quiser participar, já pede solicitação aí que no final eu vou chamar, tá bom? Ó, sem mais delongas, vamos começar. Pessoal, hoje nessa live, eu queria falar com vocês de um tema que pra mim ele é muito importante. Eu chamo ele de um mapa do método. E pra isso, eu queria explicar pra vocês como que o método ele surgiu na minha vida. Vocês querem saber? Como Marcos acordou assim falando de método? Como é que foi? Vou dar uma breve explicação, tá? Pra não enrolar muito aqui. Eu, gente, pra quem não conhece a minha história, quem não sabe, eu dei aula por muito tempo. Eu dei aula por 17 anos. Tem essa carinha novinha aqui, eu acho, né? Mas eu dei aula por 17 anos. E eu falo que porque eu ensinei, quem não queria aprender, eu aprendi a ensinar. Mas o que eu aprendi nessa minha trajetória? Que a gente precisa servir primeiro, para depois colher. E aí foi que o método surgiu na minha vida. Quando eu comecei a trabalhar com projetos, o que eu fazia? Eu, no início, bem ali no comecinho, eu fazia a produção de conteúdo para as pessoas. Então, eu produzia materiais para outras pessoas. Isso não durou muito tempo, porque vai muito contra aquilo que eu acredito. Só que, para produzir esse conteúdo para as pessoas, eu precisava de uma organização, de uma estruturação, de uma metodologia. E aí, sabe o que eu fazia? Eu ia lá, eu desenhava todo o método da pessoa para ver se ela aprovava e depois eu ia produzir o material. E aí, com o tempo, o que eu percebi? Que o que tinha de valor não era o conteúdo, era a metodologia que eu criava antes daquele conteúdo. E com isso, eu percebi que eu tinha um produto nas minhas mãos que era muito mais valioso e me daria muito menos trabalho do que o produto que eu estava vendendo. E foi aí que criou o método. Foi aí que surgiu a questão do método. E eu fui entender como que eu conseguia fazer cursos, como que eu conseguia fazer livros, como que eu conseguia fazer apostilas com tanta facilidade, e-books, materiais, organizar ideias. E aí eu escolhi essa palavra, método. No início, eu falava que eu trabalhava com didática, e eu trabalho mesmo. Só que a palavra didática, ela está muito relacionada à escola. E como eu ia trazer para o campo dos negócios, eu precisava de uma palavra mais neutra. E foi aí que surgiu o posicionamento de metodologia. E por que eu resolvi contar brevemente isso para vocês hoje? O que é um método, tá? Um método nada mais é do que um caminho para uma meta. Eu tenho uma meta, eu tenho um caminho que eu vou trilhar até lá, e o resultado disso é um método. As pessoas confundem muito método com metodologia científica. Metodologia científica é um estudo mais aprofundado, que você faz de um tema específico. Tem várias regras, várias formatações diferentes que você precisa para isso. Agora, um método não, ele é simples, ele é fácil e ele precisa ser simples e fácil. Senão, você não consegue fazer. Quando você desenha um método que é simples e fácil, você pode contratar alguém para desenhar uma metodologia mais aprofundada, um trabalho mais acadêmico, mais técnico. Mas sem um método, ninguém consegue desenhar uma metodologia científica. Entende a diferença? E por que eu tô te falando isso hoje? Ô, gente, antes de eu começar aqui, só ver se tá bom o som pra mim, se minha voz tá boa, se tô falando. Reage aí, conversa comigo, interage aí comigo pra ver se tá tudo certo. E aí, por que eu escolhi hoje o tema, o mapa do método? A gente precisa pensar que é como se cada um de nós fosse uma casa tal, na rua tal, dentro do bairro tal, na cidade tal. Só que
Se eu não coloco um número na minha casa, eu tenho várias pessoas com um mapa na mão querendo me encontrar, querendo o meu serviço, mas eu não coloquei o meu endereço, então ninguém vai me achar. Definir o seu método não é você criar algo, não é você desenhar algo, é você simplesmente colocar um número na casa que você mora. Se a sua casa não tem um número, ninguém vai te achar. Eu posso ter um endereço, eu posso ter a rua da sua casa, mas eu não vou conseguir encontrar se eu não tenho um número. Então, colocar um método é colocar um número na sua casa. Legal, Mari, entendi. E como que eu faço isso, então? Tá ficando claro até aqui, gente? Vai me dando um joinha. Pô, Mari, tá rápido demais. Volta 10 casas. Então tá. Existe um mapa do método. Existe um mapa do seu método. Existe um mapa do seu conhecimento, que é possível a gente extrair e dispor ele para que outras pessoas possam executar. O objetivo de você metodizar o seu conhecimento é para que você registre ele, para que você deixe ele em formato de legado, para que a sua, ou melhor, para que a sua história, para que a sua trajetória, para que todo o seu aprendizado, ele perpetue no mundo. Sem você metodizar, sem você registrar, ele pode ficar perdido no vento, ele pode ficar perdido no mundo. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer perder o seu conhecimento, né? Então vamos lá. Como que eu desenho o mapa do meu método? A primeira coisa que você precisa entender é que um método, ele nada mais é do que o caminho para uma meta. Então, o seu método é o caminho que você trilhou para um destino que você já conquistou, tá? Mas como assim, Mari? A gente só pode metodizar algo que a gente já realizou. Pensa que eu sou Mari, eu sou uma estudante de medicina. Eu não posso criar um método de como ser médico, porque eu ainda não sou médica, eu sou uma estudante de medicina. Então, eu vou desenhar um método em como ser uma boa estudante de medicina. Entende a diferença? Responde aqui pra mim, reage aqui pra mim, vê se deu pra entender. Então, a primeira coisa que você precisa para desenhar o seu método é definir qual transformação você vai passar, qual transformação você vai causar, qual ensinamento você vai passar, qual mensagem você vai levar para outra pessoa. E como que você define essa mensagem? Como que você define essa transformação? Você precisa escolher, é uma questão de decisão. Tem muitas coisas que você já fez, tem muitas coisas que você já conquistou, tem muitas coisas que você é capaz de fazer. Só que se você não escolhe quais dessas coisas você quer ensinar para outra pessoa, você não vai ensinar nada. Porque para quem não sabe aonde leva o outro, leva as pessoas para lugar nenhum. E você quer levar alguém para lugar nenhum? Eu tenho certeza que não. Porque as pessoas querem ser conduzidas, direcionadas, informadas. Elas não querem ser enroladas. Hoje mais cedo a gente estava numa reunião e a gente estava fazendo uma formação de um time comercial. E aí a gente estava explicando a metodologia do evento que eles iam vender, a metodologia que a gente ajudou a construir, todo esse processo, para que fique mais claro qual que é o produto, para que a pessoa possa vender aquilo com mais facilidade, né? Porque venda nada mais é do que explicar o seu produto e apresentar ele como uma solução para a necessidade de outra pessoa, tá bom? E aí o que aconteceu? Ele foi, né, as pessoas que estavam lá escutando a gente, falou assim, cara, isso é muito incrível, porque quando você tem método, você tem claro a transformação que vai causar. Parece que é palpável o que eu vou vender para a pessoa, eu não tenho que ficar vendendo coisas abstratas, eu não tenho que ficar vendendo coisas que não existem, eu não tenho que ficar fazendo promessas que talvez não vão ser cumpridas. Cara, olha que forte isso. Comenta aqui, você vende um produto? Você vende um serviço? Você tem dificuldade de vender? Você sabia que quando a gente vende algo, por mais que a entrega que nós possamos fazer seja algo intangível, por mais que a entrega ela possa ser abstrata, na hora de você oferecer, tem que ser concreto.
tem que ser sólido. Sabe por quê? Porque se porventura a pessoa não gosta daquilo que você comprou, você tem algo palpável para falar, olha, foi isso que eu te ofereci. O que diferente disso eu não estou te entregando? Não é muito mais fácil? Não é muito mais leve? Não é muito mais simples? Quando você tem uma promessa sólida, você tem garantia de resultado, você tem nivelamento de expectativa. E como que você tem uma promessa sólida? Com metodologia. Sem metodologia, você tem ferramentas incríveis que podem levar as pessoas para qualquer lugar do mundo, mas que não vão levar elas para lugar nenhum. Vou dar um exemplo aqui. Quem aqui na live conhece a ferramenta incrível, maravilhosa, Waze? Comenta aqui. Quem conhece o Waze? Cara, vocês concordam comigo que o Waze, ele é uma ferramenta incrível. Se eu usar o Waze em qualquer lugar do mundo, pelo menos nos lugares que eu já fui no mundo, ele vai me guiar, ele vai ser uma ferramenta incrível que vai me mostrar o melhor caminho, vai me mostrar todos os imprevistos, vai me mostrar de maneira ágil como que eu posso chegar no meu destino. Agora eu te pergunto, eu consigo usar o Waze sem colocar o meu destino? Respondam pra mim, Brasil. Respondam pra mim, por favor. Conversem comigo nessa terça-feira ensolarada. Eu consigo usar o Waze se eu não tenho destino? Vamos ver se isso muda uma chave em vocês? Se até o Waze, com toda a tecnologia que ele tem, com todos os estudos que foram feitos em cima dele, para ele ser uma ferramenta incrível, se eu não coloco o meu objetivo para onde eu quero ir, eu não consigo usar. A mesma coisa acontece com a gente. Nós somos ferramentas que vamos conduzir as pessoas para um lugar, para uma transformação, para um ensinamento. Mas se eu não sei o que eu quero ensinar, como eu vou ajudar alguém? Fala para mim. Se eu não sei qual transformação eu quero passar, como eu vou gerar a transformação em alguém? Então, para você desenhar um mapa do seu método, pensa que é o seu mapa, você que está criando ele. Para você desenhar esse mapa, você precisa definir qual transformação você quer causar. Não é a Mari que vai definir, não é o seu cliente que vai definir. É você que vai definir. É você que vai criar. Sabe por quê? Porque o seu cliente está com um mapa na mão, passeando, querendo visitar os lugares, mas você não colocou um número na sua casa. Então ele não pode passar para te visitar e para conhecer mais o seu serviço. Sabe por quê? Porque para ele o seu serviço nem existe. Sabe por quê? O serviço não está no mapa. Quando você não coloca endereço, o seu serviço não está no mapa. E se não está no mapa, como que as pessoas vão encontrar? Como que as pessoas vão desfrutar? Como que elas vão conhecer? Como que elas vão usar? Não vão. Você precisa anunciar. Eu não sei o que acontece com o mundo, que as pessoas elas acham que vai assim cair assim como um milagre, uma obra divina, vai cair assim ó, na frente, assim o cliente. Puf, puf, caiu um monte. Gente, isso não acontece, tá bom? Isso não acontece. Você precisa correr atrás das coisas. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, lá em 2020, ninguém conhecia o meu trabalho. Sabe como que eu captava cliente? Vocês querem saber? Eu não chegava assim e oferecia meu trabalho igual a galera manda um copia e cole pros outros. Eu criava mensagens personalizadas. Eu chegava assim: oi, Dudu, tudo bom? Muito prazer, o meu nome é Mari. Eu trabalho com isso, isso e isso. E eu tava dando uma olhada no seu perfil e eu tomei a liberdade de pegar um vídeo seu que eu gostei muito e aplicar a técnica, a metodologia que eu criei. E eu tô te enviando de presente para que você possa conhecer meu trabalho, entender um pouco mais sobre o que eu faço. E se você tiver interesse em saber mais, conhecer mais o meu trabalho, vai ser um prazer. A gente pode marcar uma videochamada, a gente pode falar por aqui mesmo, para que eu possa te explicar e ver se eu consigo te servir de uma outra forma. Vocês acham que isso é uma boa comunicação para apresentar o seu trabalho?
Só que o que as pessoas fazem hoje? Eles pegam lá, eles selecionam 100 pessoas, criam uma mensagem mentirosa. Oi, eu adoro o seu perfil e seria muito resultado pra você e conhecer o meu serviço. Eu tenho vontade de, quando eu recebo essas mensagens, dar um treco em mim, eu pegar, tacar na parede. Eu não gosto disso. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa única. Eu não gosto de ser tratada como qualquer uma. Porque eu não gosto de mentira. Mensagens genéricas vão gerar falsas verdades. Não tem como. Eu não gosto de mentira. Ai, Mari, eu te acompanho aqui pra você. Ia ser muito útil meu trabalho. Mentira, se me acompanhasse, ia ver que não ia ser útil porcaria nenhuma. Porque eu recebo umas abordagens assim que eu nunca vi. E vai ser útil pra mim. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que tem que ter verdade, tem que ter essência, tem que ter história, tem que ter trajetória. As pessoas querem coisas de verdade. Já percebeu como um produto, ele coloca assim, personalizado, já muda o preço? Personalizado já pode cobrar mais caro? Então, o que acontece? Para você desenhar o seu método, primeira coisa, vou falar 3 coisas que você precisa pra desenhar um método. E ó, eu vou falar uma coisa que eu nunca nem falei aqui, tá? 3 coisas pra você desenhar um mapa do seu método. A primeira coisa delas é o quê? Tem que ter verdade. A sua história, a sua trajetória, ela não pode ser inventada. Ela já foi trilhada. Então, como assim ter verdade? Você precisa escolher, metodizar uma coisa que você domina. Que você sabe, que você conhece. Para de querer ser cópia de alguém que deu certo. E para de querer ser marionete do sistema, por favor. Você é uma pessoa única e incrível. Me ajuda a te ajudar e coloca esse conhecimento pro mundo. Coloca a verdade no que você faz. Permita que a sua verdade externe no mundo. Então a primeira coisa é verdade. Como assim, Maria, é verdade? O que você sabe fazer? O que você já fez? O que você já conquistou? Como, com a sua experiência, você pode ajudar alguém? Isso é verdade. Como você pode tornar o mundo um lugar melhor com o conhecimento que você já tem? Mas, Mari, eu não tenho conhecimento nenhum. Vamos lá. Para você saber se você é bom em algo, pensa assim. Quem é especialista não precisa estudar para falar do assunto. Então, sabe aquelas coisas que você responde para as pessoas sem precisar pensar muito? Alguém te pergunta algo e você responde com muita facilidade, por mais que você não tenha feito uma faculdade, uma pós-graduação nisso? Esses dias eu tava falando com uma amiga, ela trabalha com lançamento, ela falou assim pra mim, Maria, acho que eu vou dar um curso de maternidade, senão os outros amamentar. Cara, não é o business dela, mas ela poderia metodizar e ensinar isso, porque é um conhecimento que ela tem, que ela domina. E aí vocês ficam querendo fazer o quê? Querendo fazer um método de uma coisa que todo mundo faz, um método de uma coisa que tá aí no mercado, um método que tá dando certo. Começa a metodizar as coisas que você sabe, as coisas que você conhece, tá bom? A primeira coisa é verdade. Como assim verdade? Pensa o que você faz bem. O que as pessoas te perguntam? O que você ajuda os outros? Escreve aí pra mim. Verdade. Escreve aí. Escolhe 3 pessoas. E pergunta assim. Oi, Fernanda, tudo bom? Aqui é a Mari. Eu tô fazendo uma autoavaliação e eu queria muito da sua ajuda. Fala pra mim 3 coisas que você já aprendeu comigo ou 3 coisas que você admira em mim, por favor. Sua ajuda vai ser de extrema importância na minha vida. E você manda pra 3 pessoas, pelo menos. O certo seria umas 10, mas 3 já ajuda. E aí você vai receber essas respostas e as pessoas vão te falar. E você vai conseguir se enxergar de um outro patamar, de um outro ângulo. Porque normalmente a gente se vê aqui, ó. E o problema da gente se ver aqui é que a gente só vê os nossos defeitos. A gente vê de maneira limitada. A gente só vê as nossas limitações. A gente não vê o nosso potencial. Anota uma frase aí, por favor. Nós fomos feitos, ou melhor, nós não fomos feitos para viver sob teto. E a prova disso é que nós vivemos sobre o céu. Eu vou repetir. Nós não fomos feitos para viver embaixo de teto. E a prova disso é que nós vivemos sob o céu. Cara, isso é muito forte. Toda vez que você se sentir limitado, vai para um lugar que não tem teto e olha pra cima, vê se você consegue enxergar o fim. Você não consegue.
E é a mesma coisa para o seu talento, é a mesma coisa para o seu potencial. Você não é capaz de enxergar todo o seu potencial, porque ele é tão grande e tão infinito que os olhos humanos não são capazes de captar. Só que se você viver apenas por aquilo que os seus olhos podem ver, você só vai ter aquilo que as suas mãos conseguem carregar. E a nossa mão consegue carregar o quê? Um celular, uma roupa, uma bolsa. Nossa mão não consegue carregar muita coisa. A nossa mão ela consegue carregar os nossos filhos até um certo tempo, depois nem isso mais. Então, para de querer viver por aquilo que você é capaz de enxergar e começa a viver por aquilo que você é capaz de imaginar. Você sabia que tudo aquilo que a gente aprende precisa ser concebido na nossa imaginação antes da gente assimilar isso como verdade? Olha que interessante. Quando eu dava aula, eu ia ensinar para os alunos, eu usava uma teoria que chamava teoria da imaginação. Eu fazia sempre os alunos pensarem naquilo antes de eu trazer aquele conteúdo. Porque se eu ensino uma informação que eu não consigo trazer para o campo semântico da pessoa, dificilmente ela vai conseguir trazer ou aceitar aquilo como verdade na vida dela. Por isso que se a gente pega uma pessoa que tem um salário ali de 3 mil reais por mês e fala pra ela que ela vai ganhar 1 milhão por mês, isso é imensurável na cabeça dela, ela não consegue entender, não faz parte do campo semântico dela, ela precisa de algumas etapas, ela precisa de algumas fases na vida dela. No entanto, que quando eu comecei a trabalhar, quando eu fui mudar de profissão, eu não estava buscando milhões, eu estava buscando 5 mil reais por mês, entende? Então, tudo que você for ensinar, você precisa trazer a pessoa pro seu campo semântico. Sabe quando você vai ensinar o caminho para alguém e a pessoa não tá entendendo e você fala assim, peraí, deixa eu ir pro seu lado para você enxergar o que eu estou vendo? Quando a gente vai comunicar com as pessoas, a gente precisa fazer as pessoas enxergarem o que a gente enxerga. Senão, elas não vão entender o que a gente fala. Vou repetir. Para você comunicar com alguém, você precisa fazer o outro enxergar o que você enxerga para você conseguir que ele entenda aquilo que você fala. Tá? Então é visual, é auditivo, são múltiplos sentidos para que as pessoas consigam entender. E agora voltando aqui na questão do método, primeira coisa para você fazer um método é ter verdade. Escolha algo que você já realizou. Segunda coisa para você ter um método é ter clareza. Por isso que eu tô falando de comunicação. É clareza. Como assim clareza? O que você está metodizando? O que você vai entregar? Qual a transformação que vai causar? O que você está fazendo? O que você quer com isso? Qual que é o seu objetivo? Não precisa ficar enrolando as pessoas. A gente tem que ter amor pelas pessoas. Por exemplo, eu tenho aqui algumas pessoas aqui na live comigo. E eu me sinto muito honrada de vocês estarem dedicando o tempo de vocês aqui. Porque para mim o tempo de vocês é muito valioso. E eu não quero falar coisas que não vai agregar na vida de vocês. Eu quero utilizar palavras que vão edificar. Então, para mim, ao final dessa live, eu quero que vocês falem, Mari, eu aprendi isso com você. Valeu a pena estar aqui. Então, é isso que aquece meu coração. Então, a minha clareza aqui é como eu posso servir vocês para que ao final da minha fala, vocês tenham aprendido algo ou eu tenha contribuído na vida de vocês. Isso aquece meu coração, entende? Então, quando a gente tem verdade e a gente tem clareza, a gente vai para o terceiro passo que um método precisa, que é o quê? Gerar uma transformação. Pensa assim, tudo que é real e bem direcionado faz o outro evoluir, faz o outro crescer, torna o mundo um lugar melhor. Eu falo que método, ele não é sobre mercado, método é sobre legado. E se você não entende isso, você vai ficar patinando a sua vida inteira buscando por uma coisa que você não vai encontrar. Se você não entender que a sua vida é sobre o que você vai deixar depois que você não estiver mais aqui, você vai chegar no final da sua vida e você vai olhar para trás e vai ter se arrependido. Não dos erros que você cometeu, mas das pessoas que você deixou de ajudar, dos projetos que ficaram no papel. E você vai levar, sabe para onde? Para o cemitério, tudo aquilo que você tem de mais valioso. Porque você não teve coragem de fazer agir o desejo que estava no seu coração.
Então hoje eu quero fazer um convite para você. Tira o seu projeto do papel. O que você está com vontade de fazer que você ainda não fez? O que você tem desejo de realizar e ainda não realizou? Qual situação perfeita você vai esperar surgir para começar a construir a vida que você sonhou? Qual cenário incrível você vai esperar para lapidar a sua própria história? Você sabe que não existe momento perfeito, não existe cenário perfeito, não existe nada na vida que é perfeito além de Deus. Mas você tem as condições necessárias para ter no mínimo, 3 vezes mais resultado do que você tem hoje. E sabe por quê? Às vezes você se frustra, sabe? Porque você vê pessoas que têm menos resultado que você. Ou melhor, você vê pessoas tendo menos conhecimento que você, tendo mais resultado que você. Isso dói, né? Porque sabe por que essa pessoa teve mais resultado? Porque ela teve coragem. Sabe pra quê? Pra fazer agir aquilo que tá no coração dela. Então escreve aí. Você sabe o que significa a palavra coragem? Coragem é fazer agir o que está no seu coração. Não é o que está no meu, porque a sua coragem não é minha. A minha coragem está ligada ao que está no meu coração. Mas a sua coragem está ligada ao que está no seu coração. Por isso que muitas vezes, quando você convida alguém para ir num lugar e a pessoa não topa, você fica bravo, fica puta, tal. É porque não é o desejo dela, não é a vontade dela, é a sua. Por isso você vai. Por isso às vezes você fala com o seu marido, você fala com a sua esposa, com o seu cônjuge. E você quer que você faça alguma coisa junto e ele não quer, eles não querem. Porque não é a vontade deles, é a sua. Entende? Em alguns momentos da sua vida, você vai ter que soltar as mãos para poder voar. Mas soltar as mãos não é deixar o outro cair. É apenas entender que em alguns momentos a trajetória é só sua. Não é com outra pessoa. Em outros momentos, a trajetória vai ser com outras pessoas. E pode ser que em outros momentos sejam novas pessoas. Mas se você não tiver coragem para fazer agir aquilo que está no seu coração, sabe o que vai acontecer com você? Você vai morrer por dentro. Porque ninguém dá conta de viver uma vida sem realizar todos os sonhos que existem no seu coração. Fez sentido o que eu falei até aqui? Comenta aí pra mim uma palavra, o que vocês aprenderam. A gente tá chegando no final. Eu falei que era só 30 minutinhos. E eu quero chamar uma pessoa pra participar aqui da live pra gente fazer uma dinâmica, tá bom? E eu quero convidar todo mundo que tá aqui pra participar dessa dinâmica também. Amanhã... Vocês querem que eu faça live de novo amanhã? Fala pra mim se quer. Se vocês mandarem muito de coração, eu faço de novo, tá? Porque eu preciso, assim... Eu preciso de carinho. Não parece, mas eu sou carente. Descobri recentemente isso. Então, vamos lá. Quem que quer participar da live? Vou colocar aqui. Uma pessoa pediu, eu vou colocar, tá bom? Liliane. Gente, eu só vou pedir. Aqui, ver se foi. Eu vou deixar depois uma caixinha pra vocês me darem sugestão de tema, tá? Pra gente participar da live. Gente, eu chamei aqui a Liliane, mas não foi. Vocês podem, quem quiser participar aqui da dinâmica, pode chamar aqui, por favor? Manda aí solicitação que eu vou chamar você. Eu chamei aqui a menina que tinha pedido, mas ela não foi, não sei por quê. Cadê? Aqui. Ver se foi agora. Ô, gente, quando eu aceito, as pessoas têm que... Como é que funciona pra vocês participarem da live, tá? Vocês têm que pedir solicitação e eu aceito. Vocês têm que aceitar de volta. Não sei não. Olá! Olá, que honra poder falar com você. Boa tarde. Qual que é seu nome? Meu nome é Beth. Beth, oi Beth, prazer. Obrigada aí pela sua Prazer participação. todo. Beth, a gente vai fazer Tô sempre aí com você aí. Adoro. Aprendo muito com você. Aprendo e aplico. Isso que é bom, porque tem que aplicar, né, Beth? Senão fica muito conhecimento lá sem aplicação. Deixa eu falar. Pessoal, quem tá aqui na live, a gente vai fazer uma dinâmica, tá? Quem tava ontem, eu fiz a dinâmica ontem, eu vou fazer hoje de novo, tá bom? Tá preparada, Beth?
Tô. Então tá. Beth, seguinte, o que você vai fazer? Quero que você feche o olho, tá? Vou pegar uma caneta aqui pra mim. Quero que você feche o olho. Todo mundo aí da live pode Tá. fechar também, tá, gente? Quero que vocês fechem o olho. Pode fechar, Beth. E eu quero que você pense, Beth, no primeiro animal que vier à sua cabeça. No primeiro. Não vale trocar. Pensou? Pensei. Tá. Pessoal aí de casa também pensa no animal, tá? Então tá. Agora, Beth, eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você pense em 3 características desse animal. De preferência positiva, mas as 3 primeiras que vier à sua cabeça, eu quero que você pense. Não vale trocar, tá bom? Ok. Tá Pensou? bom. Tá. Pensei. Agora abre o olho e me fala o animal e as características. Eu pensei na borboleta Borboleta. e as características que eu coloquei é a beleza no sentido, né, do belo que é, da transformação, do poder de transformação e de ser leve. Perfeito. Ô, Beth, agora você vai explicar. Quando você viu a borboleta, qual que foi a imagem que você viu? Eu vi uma borboleta azul Hum. numa folha verdinha, assim, ó, tipo descansando, abrindo as asas assim, tipo numa dança, tipo tomando um ventinho. Uhum. Plena, né? Já plena, tá. Mais alguma coisa que você viu? É, como eu gosto muito de natureza, eu vi ela nesse lugar de tranquilidade, nesse lugar tranquilo, nesse lugar bonito, nesse lugar verde, Tá. calmo. Vamos lá. Agora eu vou te explicar o que significa, tá bom? Pessoal, todo mundo que tá aí fez, escreve aí pra mim o nome do animal e as características que eu vou, se der tempo, eu vou fazer de outra pessoa. Vamos lá. O que que acontece, Beth? Quando eu peço pra você ver um animal e falar as características dele, você não tá falando as características do animal, tá? Você tá falando as suas características. É como se eu pedisse pra você ancorar o reflexo que você vê no espelho em outra coisa, pra você não se ver como se vê, pra você se ver como Deus. E aí a gente tem um segundo ponto. Quando a gente traduz, que a gente vê os sentimentos em palavras, a gente está falando daquilo que a gente entende como palavras. Mas o significado das coisas não é aquilo que elas significam, mas sim o significado que nós damos às coisas. Por isso, o meu áudio tá ruim, gente, ou da Beth? Ô, Beth, desliga um pouquinho, porque eu acho que o seu tá dando eco. Vê se você consegue. O meu O seu áudio é. Isso, obrigada. Então, Beth, o que que acontece? Melhorou, pessoal? Vocês que estão aí. Então, o que que acontece? Eu vou explicar para você, daí depois que eu terminar de explicar, você abre o áudio e me fala se faz sentido, tá bom? Então, quando você viu uma borboleta. Quando você vê uma borboleta, você viu ela azul, né, em cima de uma folha, descansando. O que que significa? Que você, apesar de poder voar, apesar de poder desfrutar de tudo aquilo, em muitos momentos da sua vida, você prefere apreciar as coisas, apreciar as pessoas, apreciar os lugares. Você gosta muito de observar, você se encanta com a admiração. E aí a gente viu depois as asas, né? Que é a asa que é da transformação. Então, o seu mover, ele não é simplesmente para você se movimentar, mas para você causar um movimento. Não apenas na sua vida, mas na vida das pessoas que você ama. Então, essa transformação, esse bater as asas, é porque você gosta de estar nesse movimento. E aí, quando a gente pensa no belo, na leveza, na tranquilidade, você faz isso com tanto amor, com tanto carinho e de um jeito tão leve, que você consegue trazer o amor, a beleza e essa pureza, essa tranquilidade que você sente na natureza para as pessoas. Fez sentido? Pode ligar o áudio agora. Fez muito sentido. E é muito momento também que eu estou passando, que eu estou buscando, sabe? Então, acho que casou muito. E é muito o jeito que eu encaro a minha vida, encaro os meus processos. E, na verdade, é o jeito que eu estou buscando e acreditando e fazendo
que seja assim, sabe? Um momento de transformação. Fez muito sentido. E olha que interessante, né, Beck? Se eu pedisse pra você me falar de você, você não ia falar nada disso, né? Ah, não. Por quê? Com certeza Porque não. a gente se vê como o mundo quer que a gente seja. Entendeu? Beck, E a gente vê pautado nos desejos, principalmente a gente se vê no lugar de, não sei se isso pode ser até uma timidez, mas a gente vê muitos defeitos, mas consegue analisar poucas características boas, né, na gente. Então, e eu vou praticar aquele exercício que você passou hoje aí na live, de pedir um feedback para as pessoas, pede, é né? muito O bom. que eu já. É muito legal. Beck, obrigada. Eu vou finalizar aqui. Obrigada a você. Até mais. Obrigado, valeu compartilhar. Imagina. Prazer todo meu. Ô, gente, como que eu faço pra... Eu quero finalizar? Acho que a Beth... Ô, Beth, acho que você que tem que sair. Eu não sei tirar os outros, não. Gente, aqui pra gente fechar, eu quero comentar uma coisa com vocês sobre o animal, que tem gente que talvez não vai gostar muito, tá? Mas eu vou explicar pra vocês. Eu acho que vocês já me viram fazer algumas vezes essa dinâmica do animal, tem até vídeo no YouTube. E o que que eu percebi nesse tempo fazendo essa dinâmica, tá? E eu vou dar uma chave pra vocês aqui pra gente fechar. Eu já até passei do meu horário, tá? Mas eu preciso dessa chave, eu senti de dar essa chave pra vocês. O que que acontece? Quando as pessoas elas veem muito o leão ou a leoa, eu peço pra elas olharem de novo. Sabe por quê? Porque quando a gente vê muito leão, não é que a gente não seja um leão, não é que a gente não seja uma leoa, tá? Por favor. Mas a gente precisa tomar um cuidado para não ficar vendo apenas aquilo que o mundo quer que a gente tenha. Então eu percebi que as pessoas que veem muito leão, elas estão se vendo na superfície, naquilo que é superficial, sabe? E a gente é muito mais do que isso. A gente tem camadas, a gente tem a nossa essência. A nossa excelência tá na nossa essência. Então, quem vê sempre leão, fecha o olho e vê outra coisa, tá bom? Vê outra coisa, vai vir outra coisa, fica tranquilo, tá? Pessoal, passei do meu horário, amanhã, 12h35, quero saber quem tá aqui. Vou abrir uma caixinha, quero que vocês me falem o que vocês aprenderam aqui na live, tá bom? E eu vou colocar ali um post para vocês comentarem o que vocês mais aprenderam aqui comigo hoje, tá? Um beijo, muito obrigado pelo tempo de vocês são incríveis. E amanhã tem de novo. Tchau!